Ansiedade, obesidade, falta de domínio próprio, frustrações. O que isso tudo tem a ver com esse canal? Na verdade, tem muito a ver. Até pouco tempo atrás, eu era refém de todas essas coisas. Até mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu me vi muito ansioso, até mesmo com o início de crise de ansiedade. Eu também estava obeso. Eu estava com aproximadamente 105 quilos e também com isso muitas frustrações. Eu queria perder peso, por exemplo, eu queria ter uma vida mais saudável, eu queria conseguir manter uma dieta saudável, eu queria conseguir ir na academia com regularidade, eu queria conseguir até mesmo me vestir melhor, ter um pouco mais de vaidade, e nenhuma dessas coisas eu conseguia. E parecia que um abismo ia puxando o outro abismo. E eu sempre gostei de estudar questões relacionadas à mente, por exemplo, neurociências. Sou formado em psicopedagogia, também concluí recentemente uma formação em psicanálise. Eu sempre gostei de estudar questões relacionadas à mente, ao inconsciente, à neurociência e daí por diante. Mas mesmo assim, mesmo estudando essas coisas, parecia que havia uma espécie de autossabotagem. Em mim, eu queria melhorar, eu queria sair dessa situação, conseguir fazer uma dieta de fato, ir para academia e permanecer. Eu era aquela pessoa de academia que normalmente as academias gostam. Sabe aquelas pessoas que vão, pagam um pacote de 3 meses, de 6 meses porque são mais baratos e às vezes até mesmo de 1 ano, mas aparecem 2, 3 semanas, que ficam empolgadas 2, 3 semanas e depois não aparecem mais. Eu era esse tipo de pessoa. E não somente esse tipo de pessoa. Aquela que toda segunda-feira começava uma dieta, por exemplo. A segunda-feira é o dia de começar a dieta. Se for dia 1º do mês, então melhor ainda. E se for dia 1º do ano, é aí que começa de fato. Mas por muitos e muitos e muitos anos, isto se repetiu. E eu não conseguia me manter firme em dietas, em academias, numa rotina de estudos. Eu gosto muito de leitura, eu gosto de ler livros, gosto de estudar, isso aí sempre fez parte da minha vida. Mas também eu estava vindo num processo de pouco estudo, pouca leitura, e eu me percebi mal, obeso, me percebi com muitas frustrações porque eu não conseguia fazer N coisas que eu gostaria de fazer e não estava conseguindo, escravo de hábitos alimentares ruins, dentre outras coisas. E o que aconteceu? Eu costumo dizer que uma frase de Freud faz todo sentido para mim. Uma frase que Freud diz: quando a dor de não estar vivendo for maior do que a dor da mudança, então o sujeito muda. Eu vou até repetir essa frase aqui, porque para mim ela faz muito sentido e ela basicamente resume o que aconteceu comigo naquele momento. Quando a dor de não estar vivendo for maior do que a dor da mudança, então o sujeito muda. E foi isso que aconteceu comigo. No meio de tudo isso que estava acontecendo comigo, a crise de ansiedade começando a acontecer, frustrações, obesidade, falta de controle, de valorização de quem eu era. Eu estava me vestindo mal e não é para ser assim. Muita gente aceita uma vida dessa, aceita passivamente uma vida assim, em detrimento de N coisas que acredita inclusive, e acaba se sujeitando e vivendo uma vida ruim e não busca mudança. Eu sei que há N fatores que fazem com que uma pessoa não busque mudanças. E não é o momento de eu falar sobre esses N fatores, porque como eu disse, esse vídeo aqui não é um vídeo roteirizado. Eu só queria expor um pouco sobre o porquê de eu estar reativando este canal e vindo com este conteúdo. Então, eu vinha neste processo. E o que fez diferença na minha vida? Quando eu comecei a entender de fato como a inteligência emocional atua na vida. Quando eu comecei a entender um pouco melhor os processos de trabalho da dopamina, por exemplo, no meu cérebro, como, por exemplo, a neurociência explica a procrastinação, como os hábitos são formados e são refeitos. Então, quando eu comecei a estudar essas questões relacionadas à inteligência emocional, a me conhecer, a conhecer as minhas emoções, a saber como eu funciono, a saber como eu me automotivo. Quando eu comecei a entender de fato essas questões, foi aí que, como diz o ditado, uma chavinha virou. Porque, como eu disse, havia uma dor muito grande em eu permanecer como eu estava. Existe uma dor da mudança? Sim.
há sempre dor para mudança, há sempre dor para você começar a fazer uma dieta que você não está acostumado, há sempre dor para você começar a ir à academia, para você mudar os seus hábitos, para você começar a viver uma vida nova. E muita gente, quando começa a contemplar tudo que vai ter que fazer para mudar a vida, já desanima, dá preguiça, já procrastina, e a procrastinação ela é algo também viciante. Eu quero falar sobre isso em outro vídeo. Então, a dor de eu viver o que eu estava vivendo estava muito dolorosa para mim. E ela chegou um momento em que ela ficou maior do que a dor da mudança. Então foi aí que eu comecei a mudar. Como eu disse, para toda mudança há uma dor. Mas para permanecer como se está, também há uma dor. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais. Tudo que nós vamos fazer, todo plantio traz colheitas. E tudo que nós estamos vivendo vai nos devolver um estilo de vida, vai nos devolver algo. Para tudo na vida há dores. Para tudo na vida há dores. Permanecer a dor, mudar a dor. Então nós temos que começar a escolher que tipo de dor vale a pena ser vivida. E eu escolhi a dor de mudar. Porque em nossa vida nós acabamos acumulando uma série de coisas que, quando nós paramos para pensar de fato, nós fazemos por N motivos que não são para o nosso bem-estar. E nem para o bem-estar daqueles que nós amamos. Talvez seja por uma vaidade qualquer, talvez seja por uma luxúria, talvez seja por N motivos que, no fundo, não são bons motivos. E a gente acaba entrando no meio disso tudo e criando uma teia que a gente cai. A teia que nós mesmos criamos, nós caímos e nos tornamos vítimas da teia que nós criamos. E aí nós vamos vivendo uma vida toda emaranhada em procrastinação, toda emaranhada em preguiça, toda emaranhada em não produtividade, em não se vivendo o que se quer viver de fato. E eu me percebi assim. E aí eu quis mudar. A chave, como dizem, virou. Eu lembro exatamente que em um dia, eu sentado ali naquele sofá ali atrás, e nesse início de TAG, né, dessa crise de ansiedade generalizada, eu decidi, hoje eu mudo a minha vida. Eu fiz uma análise, eu fiz uma autogestão, eu consegui entender o que me motiva e falei, hoje eu começo. E hoje, naquele dia, aliás, eu comecei e não parei mais. Eu já perdi em torno de 15 quilos de gordura, ganhei massa magra, tenho me alimentado muito melhor. Eu parei com refrigerante até em torno de 8, 9 anos, que eu não tomo mais refrigerante. Mas na virada desse ano, eu decidi também cortar os doces. Não necessariamente o açúcar, mas os doces. Tem sido uma outra batalha, que eu quero falar em outro vídeo aqui. São dores que nós temos que escolher viver. A dor de permanecer ou a dor de mudar? Qual é a dor que você tem sentido mais? O que é que você quer de fato para o seu amanhã? Que dor você quer sentir amanhã? A dor de ter começado hoje ou a dor de ter permanecido como se está? Então esse canal é sobre neurociência, sim, é sobre hábitos, é sobre bem-estar, é sobre viver melhor, porque é isso que tem me ajudado. É sobre inteligência emocional, gestão da emoção, como gerir bem o nosso coração, a nossa mente, o nosso emocional, porque isso tem salvado a minha vida, me feito muito melhor. Eu tenho visto como isso tem melhorado a vida de muitas pessoas ao meu redor também. Quero compartilhar um pouco de tudo isso que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido, do que eu tenho falado. Eu quero falar sobre isso. Como nós usamos a inteligência emocional, a gestão das emoções para uma vida mais plena, que se sobressai, que é melhor a cada dia. Uma vida que melhora a cada dia. Eu quero te convidar a estar comigo nessa jornada, aprendendo a cada dia, crescendo a cada dia, sendo melhor a cada dia, se aperfeiçoando a cada dia. E se isso fez sentido para você, esse canal é meu, mas pode ser um pouquinho seu também. Se inscreva nele, ative os sinos e acompanhe. Um forte abraço e até o próximo.